Olá a todos da TV Cidade. Uma viagem, ela começa muito antes do dia da sua partida. Começa com planejamento, com cotações, com pesquisas e com investimento. Investimos nosso tempo, investimos nosso dinheiro, investimos nossos sonhos. E em situações de pandemia, como está acontecendo agora, muitos sonhos precisaram ser adiados ou cancelados. E além da frustração de nossa viagem ter sido cancelada ou adiada, tem toda a questão legal do que precisa ser feito. E pensando nisso, nós convidamos hoje o Dr. Tiago Trois para tirar algumas dúvidas e nos esclarecer algumas questões referente a isso. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado, fico lisonjeado pelo convite. É um prazer estar presente para esclarecer algumas dúvidas aí que surgiram dos telespectadores. Enfim, teve uma pandemia, uma situação inédita, tanto no turismo como em outras áreas, mas no turismo também. O que rege a norma agora? Por onde que o consumidor precisa se basear? É uma nova norma? É a norma normal do consumidor? Como que essa parte ficou agora? Certo. Essa situação que a gente está vivendo é uma situação que não tem nenhum precedente, né? Não existe uma situação similar que aconteceu antes a esse período, uma situação de um vírus ou alguma coisa semelhante a essa. Então, não tem nenhuma legislação específica para esses acontecimentos, tá? O que vai reger a relação do consumidor com o fornecedor é o Código de Defesa do Consumidor, tá? E nesses casos da questão do estado de calamidade que está se vivendo, tem algumas disposições nas medidas provisórias, né, que estabelecem alguns aspectos, e eu entendo que o que vai reger principalmente essas relações, numa eventual discussão judicial, vai ser o princípio da proteção ao consumidor, né? Então, que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, esse princípio eu acredito que nas decisões judiciais que vão discutir relações que ocorreram, fatos que ocorreram no período da pandemia, acredito que a base vai ser o Código de Defesa do Consumidor, né? E também esse princípio de protecionismo ao consumidor, né? E aí, então, algumas situações que os telespectadores podem estar vivendo e que foram algumas dúvidas que chegaram até nós também. Por exemplo, comprei uma passagem aérea direto na companhia aérea e eu quero remarcar que tem alguma regra específica na situação de pandemia agora? Especificamente com relação a voos, tá? Todas as companhias aéreas brasileiras fizeram um acordo com o Ministério Público Federal, tá? Um termo de ajustamento de conduta, e lá foram estabelecidas algumas regras para remarcação e cancelamento dos voos, tá? A questão da remarcação, nesse termo de ajustamento de conduta, foi estabelecido que do dia 1º de março, os voos marcados do dia 1º de março até o dia 30 de junho podem ser remarcados, tá? Sem o pagamento de taxa ou tarifa de remarcação, tá? A não ser né, nos casos que a passagem foi comprada para um período de baixa temporada e aí vai querer remarcar para um período de alta temporada. Entendi. Se eu iria viajar, por exemplo, agora em maio, eu não posso viajar no Natal, por exemplo. Exatamente, depende muito do destino, mas enfim, sim. Com base no baixa e alta temporada, os voos eles vão poder te cobrar a diferença tarifária. Se, por exemplo, tu comprou uma passagem que é mais barata durante a semana e tu vai querer remarcar ela para um feriado prolongado, por exemplo, é possível que eles não aceitem. Cobrem, na verdade, aceitem, mas cobrem a diferença da tarifa, né? Da que tu pagou para aquela que está na outra temporada. E se eu não quero mais viajar, eu quero cancelar essa passagem? Porque, enfim, às vezes também não é só uma viagem de férias, é uma feira que foi cancelada, é um congresso que foi cancelado, enfim, o que está previsto agora? Da mesma forma, o período desse termo de ajustamento de conduta é o mesmo, tá? Como não se sabe exatamente o que vai acontecer, foi estabelecido nesse primeiro acordo que foi feito, esse período de 1º de março a 30 de junho, tá? Então, os voos desse período, se não tiver mais interesse em viajar, tu pode solicitar o cancelamento, tá?
Nesse termo ficou estabelecido que a solicitação de cancelamento, tu vai permanecer com o crédito, o valor exato que tu pagou pela passagem, vai ficar com um crédito na companhia e tu vai poder utilizar esse crédito no período de 12 meses, tá? Então, no período de 12 meses, um ano, tu vai poder utilizar esse crédito em qualquer outro voo, enfim, qualquer outra situação na companhia, sem o pagamento de nenhuma multa, nem nada, né? Se tu quiser cancelar o voo. Para companhias brasileiras. E para companhias que operam no Brasil? Aí, cada uma, que regra que... A princípio, as regras não são as mesmas, tá? São só para companhias brasileiras, tá? Então, aí vai depender de cada uma das companhias, porque, via de regra, a essas companhias que não estão sediadas aqui, não atuam no Brasil, a regra que deve ser observada é a regra internacional, tá? Então, vai depender de qual companhia que é, enfim, qual a situação que é. Mas em linhas gerais, assim, que se vê, todas as companhias estão flexibilizando e seguindo nessa mesma linha, de ficar com crédito, sem pagamento de multa, de taxa, de tarifa, né, ou remarcação, sem nenhum custo, né. Então, essa é a linha geral, assim, né. Das brasileiras, a gente tem essa determinação, esse é um termo de ajustamento de conduta, né, que foi feito no Ministério Público, que estabelece exatamente qual é o procedimento, o que tem que ser feito, e aí as companhias têm que observar esse procedimento. E quando a compra foi feita numa agência de viagens, tanto virtual como física, qual é o procedimento? Procuro primeiro, então, a agência, que foi quem me vendeu o pacote ou a passagem aérea. Exatamente. Eu entendo que o dever de prestar essa assessoria de remarcar ou fazer a solicitação de cancelamento dos hotéis, enfim, é da agência, né? Então, assim, procurar a agência, né? E solicitar, enfim, qual a opção que vai querer, se vai querer remarcar, já colocar a data, né? Para ir fazer orçamentos, ver se vai ter alteração de tarifa, não, né? Ou solicitar o cancelamento, né? Solicitar para a agência fazer esse serviço de remarcação e fazer todo esse trabalho. Né? Então, se a companhia aérea não é brasileira, também quem vai fazer esse meio de campo, essa intermediação, vai ser a agência, se for uma companhia... Se tivesse comprado com a agência, sim, né? Sim. Entendo que a agência que é a responsável. Voltando só ao caso de cancelamento, né? É possível também solicitar o reembolso dos valores, tá? Mas aí, nesse termo que foi firmado, o reembolso dos valores... é possível que as companhias cobrem daí a multa, né, as multas estabelecidas no contrato, e ainda que elas reembolsem o valor no prazo de 12 meses. Né? Então, se o consumidor quiser receber o valor ele vai ter um prejuízo. Tá? Aí sim, esse acordo que foi feito estabelece um prejuízo para o consumidor que quiser reembolsar. Isso. Eu acho que está estabelecido, não tem o que ser feito. Isso está estabelecido. Está estabelecido e é dessa forma. Pode ter alguma discussão judicial, enfim, né, futuramente sobre a validade ou não desse termo de ajustamento de conduta, mas eu acredito que vai ser muito difícil alterar isso, tá? Porque tu já tem uma disposição no contrato, o contrato com a companhia aérea já estabelece essas multas, né, pelo cancelamento, enfim. Aí tu tem um acordo, né, do Ministério Público com as companhias aéreas, já dizendo que vão ser aplicadas essas multas, né? Então, porque assim, a relação com companhia aérea nunca foi isso falando como viajante, foi uma relação muito boa, né? Quem aqui nunca passou uns momentos de nervosismo tentando alterar ou cancelar ou mudar alguma passagem, é bem frequente isso, né? Então, de repente nessa pandemia não ia ser diferente, né? Infelizmente, né? Tanto que foi feito esse acordo, né, com o Ministério Público Federal acionou as companhias aéreas para padronizar e, assim, obrigar elas a tomarem essas providências de remarcar sem custos, né? Enfim, porque a conduta das companhias aéreas geralmente é no sentido de dificultar, né? Exatamente. A situação. A única forma se tu pedir o cancelamento de reembolso, tá? Na verdade, a única forma é se o voo foi cancelado pela companhia.
né? Se a companhia cancelou o voo, aí sim é possível que tu seja reembolsado no valor integral sem multas e tarifas. Né? E tem uma norma da ANAC que inclusive eu já utilizei dessa norma para ajustar alguns voos, assim, é que se em um voo nacional, se a companhia aérea alterar o teu voo acima de meia hora e acima de 1 hora em voo internacional, o consumidor tem o direito de alterar o voo da forma como achar melhor. Enfim, pode trocar dia, trocar horário, e isso beneficia, mas é uma norma da ANAC, mas assim, tem uma resistência bem grande das companhias aéreas de fazer isso, né? Existe também o atraso no voo, né? Que tem uma disposição também, uma regulamentação que determina que as empresas elas são obrigadas a te colocar ou no próximo voo deles, né, ou se não tiver próximo voo deles, a te realocarem num voo de uma outra companhia. Né? Só que isso é muito difícil conseguir porque o valor pago pelas companhias para te realocar num voo de uma outra companhia é muito alto, né? Então tu vai exigir essa situação, é muito difícil que eles vão autorizar e fazer esse procedimento, né? Eles sempre tentam negar nessa situação específica de realocar, né? E a questão do cancelamento também, provavelmente eles devem fazer nas horas que antecedem o voo. E aí, às vezes, tu não tem esse sangue frio quase de ficar esperando até vir o cancelamento, né? O e-mail do cancelamento, tu já quer resolver a situação antes, né? E a melhor forma seria da companhia aérea enviar o cancelamento, mas isso, e se não acontecer também? Se não acontecer, tu vai ter que cancelar, né? Não tem outra alternativa. Né? Hotéis pagos com políticas de não cancelamento nessa época de pandemia, teve alguma resolução ou também vai ter que ser uma negociação diretamente com o hotel ou site que foi comprado? Não tem nada estabelecido, não tem nenhum acordo, enfim, como esses das companhias aéreas, tá? Mas tem estabelecido na medida provisória, tá? Que as situações turísticas, os empreendimentos turísticos têm o dever, né, de fazer porque estão fechados, né, os turistas não podem viajar, enfim, tem o dever de cancelar, né, a reserva e também permanecer com o crédito, oferecer esse crédito para utilizar em qualquer situação no prazo de 12 meses, aí diferentemente do acordo que foi feito com as companhias aéreas, que são 12 meses da data do voo, essa medida provisória estabelece que são 12 meses a partir da data do término do estado de calamidade pública. Então não existe um prazo, né, definido para que se utilize esses créditos, né? Só vai começar a correr esses 12 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública. Do local onde está o hotel. Do local onde está o hotel. O estado de calamidade pública, tá? Ele tá, nessa medida, ele foi declarado na medida provisória federal. Então, esse estado de calamidade pública que se refere à medida provisória é o do Brasil, tá? Então, via de regra, se observa a declaração de calamidade pública do Brasil e não do município ou do estado, do local. Entendi. Porque eu posso muito bem, aqui no Rio Grande do Sul, estar com alguma situação de calamidade pública e numa cidade, enfim, lá do Nordeste, para onde eu vou viajar, não tem mais nada, mas aí o que prevalece é o nacional. O nacional. E aí, caso o viajante ele não consiga um acordo com o hotel ou com a companhia aérea ou com a agência de viagens, que assim, eu acho que olhando de fora, o setor de turismo é o que mais está sendo afetado com essa pandemia e penso que muitas agências, infelizmente, elas não vão sobreviver. Alguns hotéis, já tivemos exemplo de Gramado, que já fechou hotel. Bem, já não estavam com uma situação financeira muito boa, mas, enfim, com a pandemia acabou que finalizaram as suas operações. Qual é o procedimento via judicial? Tem algo a ser feito? Claro. Bom, enfim, só conversando um pouco mais sobre a outra situação,
Eu acho que esse acordo que foi feito com as companhias, no caso de ressarcimento dos valores de a cobrança da multa e taxa, é para que o consumidor também compreenda a situação, né? E se esse dinheiro que ele já deixou, já disponibilizou para as companhias e hotéis, que ele deixe lá para não prejudicar também tanto financeiramente e prejudicar tanto a economia, né? Sim. Mas enfim, o procedimento que deve ser adotado, que eu entendo que deve ser adotado, a primeira coisa numa negativa, né? Sempre nessas negociações que vão sendo realizadas por e-mail, por WhatsApp, por qualquer meio de comunicação, o consumidor deve guardar todas as informações, né? Então não apagar os e-mails, não apagar as mensagens do WhatsApp, documentar tudo. Tá? Então deixar tudo documentado, porque vai servir como prova no futuro, tá? Tanto judicialmente como no PROCON, alguma situação administrativa, tá? A primeira orientação que eu passo é tentar procurar o PROCON, né? Procurar o PROCON, encaminhar daí todas essas informações que foram levantadas nas negociações que já foram feitas, né? Todos os contratos, enfim, encaminhar para o PROCON tentar intermediar essa situação e resolver, achar uma solução pro impasse, né? Se não for, se o PROCON não conseguir solucionar, aí sim procurar um advogado de confiança, né, da sua confiança, e ajuizar uma ação judicial, né? Se for cabível, aí dependendo de cada caso, o advogado vai poder fazer análise, e aí ajuizar a ação ou não. Ou também é possível, dependendo do valor, né, que está sendo discutido, é possível o consumidor mesmo ir até o juizado especial e ajuizar uma ação por conta própria, né? Então, até 20 salários mínimos de discussão, né, se está se discutindo 20 salários mínimos, é possível ajuizar sem advogado. E agora algumas questões que elas não estão ligadas diretamente à situação de pandemia, mas que também envolvem a questão do direito do consumidor, do viajante, enfim. Uma questão que sempre gera uma aflição, né? Quando nós chegamos num destino, se vai chegar a mala, ou quando chegamos de volta, se vai chegar a mala. Qual é o direito do consumidor, assim? Tem um prazo para a companhia aérea entregar? Se não entregar, o que pode ser solicitado nessa questão? Sim. A companhia aérea, o que o consumidor deve fazer, né? Primeiro momento, quando observou que, enfim, chegaram todas as malas na esteira, né? E a sua mala não está ali, imediatamente vai pro local de reclamação da companhia e faça a reclamação da mala para registrar essa situação de que foi extraviada a mala, tá? Se a companhia disser que foi extraviada, enfim, não localizar imediatamente ou dar uma solução no prazo, sei lá, de 30 minutos, 1 hora, né? Porque provavelmente eles vão te passar a informação que eles vão tentar buscar a mala, né? Localizar que deve estar, enfim, se eles não localizarem que ela foi para um outro voo, enfim, né? Teve outro destino, tá? Se nesse prazo, né, de meia hora, 1 hora não for solucionado, qual é o dever deles, tá? Eles têm que te dar um ressarcimento não, mas eles têm que te dar um valor, tá, para te comprar bens necessários, né? Enfim, as coisas que tu precisa para imediatos, isso, né? Então eles te dão esse valor para te comprar essa situação, tu vai e segue tua viagem, né? E isso já então na hora que for. Na hora que tu desembarcar do avião, né? Que tu, enfim, desembarcar no avião e não tiver a mala, né? Sim. E aí eles têm o dever de te manter informado, né? De todas as situações. Localizamos a tua mala tá em tal lugar, né? Ela tá vindo para cá, tantas horas vai estar aqui, eu vou te entregar a tal hora, né? Todas essas informações têm que ser prestadas, tá? Se porventura a mala não aparecer, tá? Tu pode fazer o pedido de indenização material, né? Eles vão ter que te ressarcir o valor da mala, né, e tudo que tinha dentro, tá, e uma indenização, tá, eles têm que te pagar uma indenização por ter extraviado a tua mala. Além do valor da mala. Estimado. Além do valor da mala. É importante que no momento que tu tá fazendo a reclamação do extravio da mala, que conste tudo o que tinha na mala, né, isso é muito importante porque a declaração do que tem na mala vai servir para valorar, né, para dar valor à mala,
né? Então... E no momento que tu tá fazendo a tua mala, fotografar é importante ou não tanto? Se vê essa dica em alguns blogs de viagem, enfim. Eu entendo que não seja... Eu entendo que é mais importante tu relacionar tudo após... Vale tu fotografar para se lembrar no momento que tu tá fazendo o registro, né? Porque como prova, vamos supor como prova num processo, é a foto que eu tirei antes da viagem. Tudo bem, mas tu deixou aquilo na mala, né? Sim, então, não se tem a garantia disso. É complicado. Tudo serve, sim, né? Tudo serve como prova, mas eu acho que eu entendo que é mais importante o registro depois. Pode ser que tu tenha problema, né? Para registrar isso, que a companhia coloque empecilhos, né? Que tenha alguma situação dessas. Qual é a orientação nesse caso? Registrar ou um boletim de ocorrência, né? Faz um boletim de ocorrência na delegacia de polícia e, de qualquer modo, mesmo conseguindo registrar na companhia, fazer um registro na ANAC. Tá? Então, ligar para a ANAC se não tiver no aeroporto, não tiver aberto, enfim, não tiver disponível, fazer uma ligação ou ir até o local da ANAC para fazer o registro também, fazer todas as informações que foi extraviada a mala, enfim. Tá? Judicialmente, tá? Existem até decisões que mesmo a mala sendo localizada, tá, e sendo entregue posteriormente, com atraso aí de, 5 dias, né, 48 horas, decisões, mesmo assim é possível ser fixada uma indenização, tá? Mas vai depender muito de cada caso, né? Se tu tá voltando de viagem e tiver um atraso da mala, tu tá chegando na tua casa, tu não vai ter, tu não tem essa necessidade, né, esse direito de indenizar. Agora, tu tá chegando num destino e tua mala não chegou, aí é uma outra situação, né, que é possível de... Daqui a um pouco tu passa todas as tuas férias sem as tuas malas, né? É uma situação até comum, né? Não é exatamente. tão difícil de acontecer, né? Com certeza. E o seguro-saúde, uma outra questão que às vezes nós não damos muita importância, mas acho que é muito importante, né, quando tu viajar, tu ter de alguma forma isso segurado, mas também tendo a certeza que quando tu for utilizar, de que realmente está segurado. Então, quais as orientações assim de tu analisar na contratação de um seguro-saúde? Muitas vezes na contratação quando a gente vai viajar, a gente se preocupa com um monte de outras coisas, né? Enfim, o que a gente vai visitar, o voo, o hotel, isso se pesquisa muito sobre isso. E na hora de fazer a contratação de seguro-saúde, vai lá, seguro-saúde, esse aqui, pronto. Contrata. Quando contrata, né? O que é importante verificar? Analisar quais são as coberturas que estão fixadas no seguro-saúde, né? Então, assim, para que lugar que eu vou, o que eu vou fazer? Eu tô indo andar de bicicleta, né? Um exemplo, fazer um esporte. O seguro-saúde que eu tô contratando tem uma indenização por causa de acidente fazendo esportes? Porque tem muitos que não tem, né? Tem alguma... tô grávida e tô indo viajar. Isso já aconteceu comigo. Eu viajei grávida de 33 semanas e o seguro que eu tinha só cobria até 26. Então, eu tive que contratar um outro seguro que cobria até o término de uma possível parto, né? Exato. Então, essa situação qual é a minha situação, né? Estou grávida, vou ter que olhar o seguro, né? Ele cobre a minha situação, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer na minha viagem, qual é a minha situação, estou grávida ou vou praticar um esporte, enfim, toda a situação específica, analisar os valores da cobertura, né? Porque daqui a um pouco pode acontecer uma situação que a cobertura do seguro, tu tem lá, R$4.000 e vai te custar muito mais, né? Alguma situação que acontece. Então, verificar a cobertura do seguro. E também acho que uma questão que tem que analisar é de que forma que é pago esse atendimento, porque tem seguros que você precisa pagar e depois é reembolsado. E às vezes a conta é alta, né? Exatamente. Tem essa situação. Geralmente, os seguros que estão vinculados ao cartão de crédito dessa forma. Né, dessa forma. Tu tem que fazer tu tem que observar muito bem os procedimentos que eles te passam, né?
Então, no caso de acontecer algum evento, tem que observar exatamente a orientação do cartão de crédito, qual é o procedimento que tem que ser seguido, fazer o pagamento e depois encaminhar toda a documentação para análise para eles te ressarcirem, né? Então, tem que tomar cuidado, analisar essas situações, né? Porque saúde no exterior, uma vez só nós precisamos, foi um torção no pé, assim, um raio-x, uma analgesia e uma imobilização, foi $900, isso nos Estados Unidos. Claro, o seguro pagou, depois só veio a continha, né? Mas não dá para brincar, né? É muito importante, né? Tu tá segurado, né? Daqui um pouco não sabe o que pode acontecer, né? E o valor do seguro, ele não é tão alto, né? Pelo risco que tu tá correndo, né? Exatamente. E, assim, em viagens, geralmente a gente tá exposto a situações mais perigosas, vamos dizer, ou assim, a gente não está no nosso ambiente, né? Exatamente. A gente está exposto a outras situações, outro clima, outras né? variáveis. Então, daqui um pouco, a gente está mais suscetível a ficar doente, né? Ou ter algum problema de saúde. E uma outra questão também, do aluguel de carro, principalmente no exterior, né? Porque quando tu aluga, tu deixa lá teu cartão de crédito, normalmente exige-se um limite alto, e aí tu volta e entrega o carro. E aí, às vezes, multa, algum dano que é cobrado no carro, que tu não sabe se teve ou não. O que legalmente eu posso fazer com uma multa no exterior ou com uma locadora de carro no exterior? Se efetivamente aconteceu, né, a infração, tá? Porque eu acho que é difícil, depende muito do país, né? Mas dificilmente eles vão te cobrar uma coisa que não existiu, né? Mas se efetivamente existiu, tu tem que ver no momento da contratação qual é que vai ser a forma de cobrança, né? Sim. Como é que eles vão te cobrar, como é que vai ser feita a transferência daqui a pouco de pontuação, né? De alguma outra penalidade que tenha a infração, né? Também tem que verificar no momento da infração. A questão de avarias no veículo, é importante, se aconteceu alguma coisa, tanto se aconteceu como se não aconteceu alguma batida, alguma coisa no veículo, tirar foto, né? Uhum. Faz foto do veículo ou faz uma filmagem, né? Tanto no momento que tu tá pegando ele, né? Se tu vê que tem algum detalhe, alguma coisa, né? Para constar, já tira foto, tô pegando o veículo dessa forma, né? Tem um risco aqui. Documenta, né, e no momento da entrega também, aconteceu isso, porque o que pode acontecer? Às vezes a cobrança pode ser maior do que o dano, né? Sim. Efetivamente. Então tendo uma foto, tu vai ter mais ou menos como valorar esse prejuízo que tu deu para eu acho locadora, que vale também, né? A mesma questão do seguro-saúde, né? De verificar bem o que o carro está coberto também, né, na hora da contratação, né? Porque às vezes é alguma coisa que a gente não dá importância, mas na hora depois que acontece o dano, é bem importante, né? Exatamente. Ter o seguro também contratado, né? Ter um seguro bom contratado. E eu acho que também estudar também para onde se está indo com esse carro, né? Porque tem regras, assim, por exemplo, a Alemanha tem que se dar... Eu já recebi multa da Alemanha porque aquele determinado carro que estávamos, ele não poderia estar naquela zona da cidade por causa do combustível dele, que estava poluindo. A Itália, por exemplo, também tem várias cidades que tem um ZTL, que é Zona de Tráfego Limitado, que são áreas mais históricas e restritas que não pode entrar lá de carro. Se entrar, vai vir a multa, né? Então, acho que é importante também ver bem onde tu está indo, né? Claro, com certeza. Até se for pegar São Paulo, né, que tem rodízio, que tem placas que não podem determinados dias da semana, se vai para lá e locou um veículo uma semana inteira, tu pode estar... Vai transitando, o cartão, né? Postal. Exatamente. O cartão postal, né? Exatamente. Dr. Thiago, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje, por ter esclarecido muitas nossas dúvidas. Prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada.